Homem fica doente. É abandonado pela sua esposa, que logo arruma outro mais jovem. Porém, a vida é uma caixinha de surpresas. Inscreva-se no nosso canal para ver mais histórias incríveis como esta. E não esqueça de deixar um curtir no vídeo para continuar acompanhando. O Salão Nobre do Tribunal de Justiça de São Paulo resplandecia sob a luz dos lustres de cristal, enquanto Eduardo Mendes, aos 35 anos, celebrava mais uma vitória memorável. Seus olhos castanhos brilhavam com a satisfação de quem acabara de conquistar um caso aparentemente impossível, defendendo com maestria os direitos de uma pequena comunidade contra uma grande incorporadora. O terno italiano sob medida e o Rolex no pulso eram apenas detalhes externos de uma vida construída com determinação e talento. Helena, sua esposa, há 5 anos, atravessou o salão com a elegância que a tornara uma das designers de moda mais requisitadas do país. O vestido vermelho de sua própria coleção atraía todos os olhares, mas seus olhos estavam fixos apenas em Eduardo. O casal irradiava aquele tipo de amor que fazia as pessoas acreditarem em contos de fadas modernos. "Você foi brilhante hoje", sussurrou Helena, ajeitando a gravata do marido com um gesto delicado. Como sempre. Eduardo sorriu, sentindo o perfume familiar de jasmim que ela usava desde o dia em que se conheceram. "É mais fácil ser brilhante quando se tem você como inspiração", respondeu, depositando um beijo suave em sua testa. O burburinho no salão aumentava à medida que mais colegas advogados, juízes e jornalistas se aproximavam para cumprimentá-lo. Eduardo tinha o dom de fazer cada pessoa se sentir especial, ouvindo atentamente e respondendo com seu característico carisma. Era essa combinação de competência profissional e inteligência emocional que o tornara um dos advogados mais respeitados de São Paulo aos 35 anos. Em meio às congratulações, Eduardo sentiu uma leve tontura. Atribuiu ao champanhe e à emoção do momento, mas algo em seu íntimo dizia que era diferente. Nos últimos dias, pequenos sinais vinham aparecendo. Um cansaço incomum ao subir escadas, uma pressão ocasional no peito que ele teimava em ignorar, ofegância após curtas caminhadas. Helena percebeu a mudança súbita em sua expressão. "Está tudo bem, amor?" "Claro", respondeu ele, forçando um sorriso. "Só preciso de um pouco de ar." O casal se desculpou e seguiu para a varanda do prédio histórico. A noite de São Paulo se estendia diante deles, um tapete de luzes que piscavam como estrelas terrenas. Eduardo afrouxou a gravata, respirando fundo o ar fresco da noite. Helena o observava com uma mistura de admiração e preocupação. "Talvez devêssemos tirar férias", sugeriu ela. "Você tem trabalhado demais. Poderíamos ir para aquela vila na Toscana que tanto amamos." Eduardo assentiu, mas sua mente já estava no próximo caso, nas audiências da semana seguinte, nos clientes que dependiam dele. "Logo", prometeu, sabendo que provavelmente não cumpriria. "Depois que eu finalizar o caso dos Andrade." Helena suspirou, conhecendo bem aquela resposta. Era sempre depois do próximo caso. Mas quem poderia culpá-lo? Eduardo estava no auge de sua carreira, construindo um legado no direito brasileiro. E ela também tinha seus próprios compromissos. Desfiles para organizar, coleções para finalizar, uma marca em ascensão para administrar. De volta ao salão, o casal mergulhou novamente na celebração. Eduardo conversava com um grupo de desembargadores sobre reformas necessárias no sistema judiciário, quando sentiu novamente aquela pressão no peito, dessa vez mais forte. Sua voz falhou no meio de uma frase e ele precisou se apoiar em uma cadeira próxima. "Eduardo?" A voz de Helena soou distante, como se viesse através de um túnel. O suor frio começou a escorrer por sua testa e a visão começou a embaçar nas bordas. Ele tentou dizer que estava bem, que era apenas cansaço, mas as palavras não saíam. A última coisa que viu foi o rosto angustiado de Helena e várias pessoas se aproximando rapidamente. O homem que sempre estava no controle de tudo, que construíra sua reputação defendendo causas impossíveis, agora se via completamente vulnerável diante de algo que nenhum argumento jurídico poderia resolver. Naquele momento, no auge de seu sucesso profissional e pessoal, Eduardo não sabia que sua vida estava prestes a mudar completamente
e que aquela noite marcaria o início de uma jornada que testaria não apenas sua força física, mas principalmente sua capacidade de reinventar o significado de sucesso e felicidade. O diagnóstico caiu como uma bomba no consultório do Dr. Ricardo Mendonça, um dos cardiologistas mais renomados de São Paulo. Eduardo, ainda usando a camisola do hospital, sentado ao lado de Helena, ouvia as palavras do médico como se fossem pronunciadas em uma língua estrangeira. Cardiomiopatia hipertrófica, explicou o Dr. Ricardo, apontando para as imagens dos exames na tela do computador. É uma condição genética rara que causa o espessamento anormal do músculo cardíaco. No seu caso, Eduardo, o diagnóstico precoce é uma bênção disfarçada. Helena apertava a mão do marido com força, suas unhas perfeitamente manicuradas, deixando pequenas marcas em sua palma. Mas ele é tão jovem, doutor. Deve haver algum engano. Infelizmente, a idade não é um fator determinante nessa condição, continuou o médico, seu tom profissional mascarando a compaixão em seus olhos. O que aconteceu no evento foi um aviso do seu corpo, Eduardo. Se não tivéssemos descoberto agora, as consequências poderiam ter sido muito mais sérias. Eduardo finalmente encontrou sua voz, ainda que ela soasse estranhamente frágil. Quais são as restrições? O médico respirou fundo antes de responder. Você precisará fazer mudanças significativas no seu estilo de vida. Estresse intenso está fora de questão. Sua rotina de trabalho terá que ser drasticamente reduzida. Exercícios físicos apenas sob supervisão específica. E precisaremos iniciar um tratamento medicamentoso imediatamente. As palavras atingiram Eduardo como golpes físicos. Sua mente começou a calcular as implicações, os casos em andamento, os compromissos assumidos, as expectativas de seus clientes. Como poderia abandonar tudo aquilo que construiu? Helena, percebendo o turbilhão de emoções no marido, assumiu o controle da situação. Faremos tudo o que for necessário, doutor. Quais são os próximos passos? Enquanto o médico detalhava o plano de tratamento, Eduardo observava pela janela do consultório o movimento frenético da cidade lá fora. Era como se, de repente, ele tivesse sido forçado a desembarcar de um trem em alta velocidade, assistindo impotente enquanto o mundo continuava seu curso sem ele. Nos dias que se seguiram, a notícia de seu afastamento temporário causou comoção no meio jurídico. Mensagens de apoio chegavam constantemente, e Helena transformou um dos quartos da cobertura em Moema, em um escritório improvisado, para que ele pudesse manter algum contato com o trabalho, mesmo que remotamente. No início, Helena se mostrou uma fortaleza. Reorganizou sua própria agenda para estar mais presente, delegou responsabilidades em seu ateliê e transformou a casa em um ambiente propício à recuperação. Mas à medida que as semanas se transformavam em meses, as primeiras rachaduras começaram a aparecer. Você não precisa cancelar o desfile em Milão, insistiu Eduardo numa noite, observando-a desmarcar compromissos em seu tablet. Posso ficar sozinho por alguns dias. Helena hesitou, seus dedos pairando sobre a tela. Não me sinto confortável deixando você aqui. Eu não sou inválido, respondeu ele, mais ríspido do que pretendia. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de palavras não ditas. As noites se tornaram mais longas. Eduardo, impedido de dormir pelo coquetel de medicamentos e pela ansiedade, passava horas na varanda, observando a cidade que nunca dormia. Do apartamento vizinho, às vezes ouvia um piano, notas suaves que pareciam flutuar no ar da noite, trazendo uma paz momentânea para sua mente inquieta. Helena começou a dormir no quarto de hóspedes, alegando que seu sono agitado a impedia de descansar adequadamente. Mas Eduardo percebia os olhares de frustração quando ele precisava cancelar um evento social, a impaciência crescente com suas limitações, o distanciamento gradual que se instalava entre eles. Uma manhã, enquanto tomava seu café na varanda, Eduardo observou uma mulher jovem entrando no prédio carregando uma pasta de partituras. Havia algo em seu jeito simples e determinado que chamou sua atenção, tão diferente do ambiente de ostentação ao qual estava acostumado. Naquele momento, não poderia imaginar que aquela desconhecida se tornaria uma peça fundamental em sua história. A vida,
que sempre parecera tão controlável através de argumentos bem construídos e estratégias calculadas, agora se mostrava imprevisível. E enquanto Eduardo lutava para aceitar suas novas limitações, o universo preparava uma reviravolta que transformaria sua perspectiva sobre o que realmente importava. O outono paulistano pintava as ruas com tons de dourado quando Helena finalmente verbalizou o que já estava implícito há semanas. A designer chegou em casa após um longo dia no ateliê, encontrando Eduardo sentado ao piano que nunca usavam. Uma peça decorativa cara que agora servia apenas como apoio para suas medicações diárias. "Precisamos conversar", disse ela, deixando sua bolsa Hermès sobre o aparador com um movimento estudado. Seus saltos ecoavam no piso de mármore enquanto se aproximava, cada passo carregando o peso de uma decisão já tomada. Eduardo ergueu os olhos dos comprimidos que organizava metodicamente, um ritual que se tornara tão parte de sua rotina quanto os antigos cafés da manhã em reuniões importantes. O silêncio entre eles estava carregado de palavras não ditas, de frustrações acumuladas, de sonhos abandonados. "Não aguento mais, Eduardo", começou Helena, sua voz tremendo levemente. "Não aguento ver nossa vida desmoronando assim. Você não é mais o mesmo e eu também não sou mais a mesma." Eduardo fechou os olhos por um momento, sentindo o peso daquelas palavras. "O que exatamente você está dizendo, Helena?" "Conheci alguém", ela respondeu, as palavras saindo como um suspiro doloroso. "Guilherme Tavares. Você deve conhecer. Ele é o empresário do setor têxtil", completou Eduardo, sua voz surpreendentemente calma. "Vi as fotos de vocês no evento da semana passada. Achei que fosse apenas trabalho." Helena teve a decência de parecer constrangida. "Começou como trabalho. Ele está investindo na minha marca, quer expandir para o mercado internacional. Mas as coisas evoluíram." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Pela janela, o som distante do piano vizinho flutuava no ar, uma melodia melancólica que parecia ecoar o momento. "Ele pode me dar a vida que sempre sonhamos, Eduardo. Viagens, eventos, expansão internacional da minha marca. E eu não nasci para ser enfermeira." A última frase atingiu Eduardo como um tapa. 6 meses de dedicação reduzidos a uma função que ela considerava inferior. Todos os anos de amor e cumplicidade desmoronando diante de promessas de glamour e sucesso. "Então é isso?", perguntou ele, sua voz controlada mascarando a tempestade interior. "Nossa história termina porque eu não posso mais acompanhar seu ritmo?" Helena se aproximou da janela, observando a cidade que começava a acender suas luzes. "Você sempre foi brilhante, Eduardo. O advogado mais promissor de São Paulo, o homem que todos admiravam. Mas agora é como se aquela pessoa tivesse desaparecido, e eu não sei lidar com esta nova versão." Eduardo observou sua esposa, ainda legalmente sua esposa, parada contra o horizonte de São Paulo. Ela estava deslumbrante como sempre, mas havia algo diferente. Talvez fosse a forma como a luz do entardecer a iluminava, ou talvez fossem seus próprios olhos que agora a viam de forma diferente. "Vou passar alguns dias no apartamento de Guilherme", continuou Helena virando-se para encará-lo. "Meus advogados entrarão em contato com você para acertarmos os detalhes do divórcio." A palavra divórcio pairou no ar como uma sentença. Eduardo percebeu que deveria estar sentindo mais dor, mais raiva, mais alguma coisa. Mas tudo o que sentia era um vazio imenso e a certeza de que, de alguma forma, isto era inevitável. Enquanto Helena se dirigia ao quarto para pegar a mala que, Eduardo agora percebia, provavelmente já estava pronta há dias, o som do piano vizinho aumentou. As notas de Chopin, ele reconheceu uma nocturne, preenchiam o apartamento com uma melancolia doce, quase consoladora. "Sempre admirei sua força, Eduardo", disse Helena parando na porta com sua mala de grife. "Espero que você a encontre novamente." Quando a porta se fechou, Eduardo permaneceu imóvel por longos minutos. O apartamento, decorado com tanto cuidado por Helena, agora parecia um museu de uma vida que não mais existia. As fotos nas paredes, os objetos de arte cuidadosamente escolhidos, tudo parecia pertencer a outras pessoas, a uma outra vida.
O som do piano continuava, e pela primeira vez desde seu diagnóstico, Eduardo se permitiu realmente ouvir. Havia algo naquela música que tocava suas emoções de uma forma que palavras não conseguiam. Era como se cada nota carregasse um pouco da dor que ele não conseguia expressar. Naquela noite, sozinho em seu apartamento pela primeira vez em anos, Eduardo descobriu que às vezes é preciso perder tudo o que se tem para encontrar algo que não se sabia que precisava. E enquanto as notas do piano preenchiam o vazio deixado por Helena, uma pequena semente de curiosidade começou a brotar em seu coração. Na manhã seguinte à partida de Helena, Eduardo foi despertado pelo som familiar do piano vizinho. Desta vez, não eram as melancólicas notas de Chopin, mas sim uma alegre melodia de Mozart que parecia destoar completamente de seu estado de espírito. Movido por uma mistura de curiosidade e necessidade de distração, ele se dirigiu à varanda, esperando talvez vislumbrar a misteriosa musicista. Foi quando a viu pela primeira vez. Realmente a viu. Beatriz Martins estava sentada ao piano em sua varanda adjacente, os primeiros raios do sol paulistano iluminando seus cabelos castanhos presos despretensiosamente. Vestia uma simples blusa branca e calças jeans, tão diferente das produções elaboradas às quais estava acostumado com Helena. "Bom dia!" Ela o surpreendeu interrompendo a música ao notá-lo. "Desculpe se o som está muito alto. Às vezes me empolgo nas manhãs de sábado." Eduardo percebeu que estava sendo indelicado ao observá-la sem se apresentar. "Não, por favor, continue. Na verdade, sua música tem sido reconfortante." Beatriz sorriu, um sorriso sincero que iluminou seu rosto de uma maneira que Eduardo não via há muito tempo em seu círculo social. "Você deve ser o advogado do 1201. Sou Beatriz, professora de música do Conservatório Municipal." "Eduardo Mendes." Ele se apresentou, percebendo como seu título profissional soava estranho agora, embora atualmente esteja mais para paciente em tempo integral. Algo na expressão de Beatriz mudou, não para pena. Ele já estava cansado dos olhares de pena, mas para uma espécie de compreensão gentil. "Às vezes a vida nos força a fazer pausas que não planejamos," ela comentou, dedilhando suavemente as teclas do piano. "Mas sabe o que aprendi com a música? As pausas são tão importantes quanto as notas." Aquela observação simples atingiu Eduardo de uma maneira inesperada. Durante meses, ele vinha encarando sua condição como uma sentença, um fim. Mas a forma como Beatriz falava sobre pausas trazia uma perspectiva diferente. "Você toca há muito tempo?" perguntou ele, genuinamente interessado. "Desde os 5 anos, respondeu ela, começando a tocar uma suave melodia. "O piano foi meu melhor amigo durante a infância. Ainda é, na verdade. Ele nunca julga, nunca cobra, apenas responde ao que você oferece." A conversa fluiu naturalmente, e antes que percebesse, Eduardo estava sentado em sua própria varanda, tomando café enquanto Beatriz alternava entre tocar e conversar. Ela lhe contou sobre seus alunos no conservatório, sobre como a música transformava vidas, sobre a alegria de ver alguém descobrir sua própria voz através das teclas do piano. "Você nunca pensou em aprender?" perguntou ela em determinado momento. Eduardo olhou para suas mãos, que por tanto tempo seguraram processos e canetas de marca. "Acho que sempre estive ocupado demais perseguindo outras coisas." "Bem, agora você tem tempo," observou Beatriz com um sorriso gentil. "E modéstia à parte, tem uma professora muito paciente ao lado." Havia algo na maneira despretensiosa de Beatriz que fazia Eduardo se sentir à vontade. Nenhuma expectativa, nenhuma cobrança, apenas uma oferta sincera de compartilhar algo que ela amava. "Não sei se tenho talento para isso," hesitou ele. "Talento é superestimado," respondeu Beatriz rindo. "O que importa é a vontade de aprender." Além disso, estudos mostram que a música pode ter efeitos terapêuticos impressionantes, especialmente para o coração. A menção ao coração normalmente o teria feito se retrair, mas havia algo na forma como Beatriz falava que tornava tudo mais leve, mais possível. "E quando começamos?" Ele se surpreendeu perguntando. O sorriso de Beatriz se alargou. "Que tal agora?"
Seu piano parece estar pedindo para ser usado para algo além de porta-remédios. Naquela manhã, Eduardo aprendeu suas primeiras notas. Seus dedos, acostumados ao teclado do notebook e à caneta de assinaturas importantes, encontraram uma nova forma de expressão. Era desajeitado, impreciso, mas havia uma liberdade naqueles erros que ele não experimentava há muito tempo. Enquanto Beatriz pacientemente o guiava através dos exercícios básicos, Eduardo percebeu que, pela primeira vez em meses, não estava pensando em sua condição, em Helena ou no que havia perdido. Estava apenas ali, presente, aprendendo algo novo, permitindo-se ser iniciante em algo. O som da campainha interrompeu a aula improvisada. Era sua irmã, Maria Clara, provavelmente já sabendo sobre Helena e vindo checar como ele estava. Eduardo percebeu que teria que enfrentar a realidade em algum momento, mas agora tinha algo novo para se apoiar. Não apenas as teclas do piano, mas também a presença serena e acolhedora de sua nova professora. As semanas que se seguiram estabeleceram uma nova rotina na vida de Eduardo. Todas as manhãs, após tomar seus medicamentos, ele se sentava ao piano que agora ganhara um novo propósito. Beatriz, sempre pontual às 9 horas, atravessava a pequena distância entre as varandas para suas aulas diárias. A princípio, seus dedos resistiam à precisão necessária para as escalas básicas. Eduardo, acostumado a dominar rapidamente qualquer desafio que enfrentava, encontrava-se frustrado com sua própria inabilidade. Mas Beatriz tinha um dom especial para transformar cada erro em uma oportunidade de aprendizado. A música não é sobre perfeição, explicava ela enquanto corrigia gentilmente a postura de suas mãos. É sobre expressão, sobre permitir que suas emoções fluam através das notas. Em uma manhã particularmente difícil, quando seus dedos pareciam especialmente rebeldes, Eduardo deixou escapar sua frustração. Talvez eu seja velho demais para isso. Devia ter começado quando criança, como você. Beatriz riu, um som musical por si só. Sabia que Sergei Rachmaninoff teve uma depressão profunda depois que sua primeira sinfonia foi duramente criticada. Ele parou de compor por anos, mas quando voltou, criou seu concerto para piano número 2, uma das peças mais amadas de todos os tempos. Está tentando me dizer que vou compor uma obra-prima? Brincou Eduardo. Estou dizendo que às vezes precisamos perder algo para encontrar nossa verdadeira voz, respondeu ela, seus olhos castanhos fixos nos dele com uma intensidade que o fez desviar o olhar. As aulas se estendiam muito além das notas musicais. Entre acordes e escalas, Beatriz compartilhava histórias de seus alunos no conservatório, das apresentações que organizava para crianças carentes, do poder transformador da música. Eduardo se pegava ansioso por esses momentos, pela forma como ela falava com tanta paixão sobre seu trabalho. Foi durante uma dessas conversas que Eduardo mencionou Helena pela primeira vez desde sua partida. Ela sempre quis que eu fosse mais do que sou, confessou, suas mãos descansando sobre as teclas. Mais bem-sucedido, mais sociável, mais perfeito. Beatriz permaneceu em silêncio por um momento, considerando suas palavras. Sabe qual é a beleza da música, Eduardo? Ela não exige perfeição, exige verdade. As imperfeições, as hesitações, elas fazem parte da performance, são o que tornam cada interpretação única. Aquelas palavras reverberaram em Eduardo de uma maneira que ele não esperava. Pela primeira vez, começou a questionar não apenas a partida de Helena, mas todo o relacionamento que tiveram. Quanto de si mesmo ele havia suprimido para atender às expectativas dela. As tardes eram dedicadas às suas consultas médicas, agora menos frequentes, e à fisioterapia. Dr. Ricardo notou com satisfação que seus índices cardíacos estavam melhorando gradualmente. Seja lá o que você estiver fazendo, comentou o médico, está funcionando. À noite, quando o silêncio da cidade permitia, Eduardo praticava sozinho. As melodias simples que conseguia executar eram um testemunho de seu progresso, não apenas musical, mas emocional. Cada nota tocada era uma pequena vitória sobre suas limitações, um passo em direção a algo novo. Maria Clara, sua irmã, notou a mudança nele durante uma de suas visitas semanais. Você está diferente,
observou ela, enquanto o ouvia tocar uma versão simplificada de Für Elise, mais leve. Eduardo sorriu, percebendo que ela estava certa. A música havia se tornado mais que uma distração ou terapia. Era uma nova forma de existir, de se expressar, de se reconhecer. Em uma manhã particularmente inspirada, Beatriz o surpreendeu com uma proposta. "Estou organizando um recital beneficente no conservatório", comentou casualmente. "Pequeno, informal, seria uma boa oportunidade para você se apresentar." A sugestão o pegou desprevenido. "Apresentar? Beatriz, eu mal consigo tocar as escalas corretamente." "Você tem 3 meses para se preparar", respondeu ela com um sorriso confiante. "E terá a melhor professora da cidade ao seu lado." Naquele momento, olhando para Beatriz com seus olhos brilhantes de entusiasmo, Eduardo sentiu algo que não experimentava há muito tempo: esperança. Não a esperança de retornar à sua vida antiga, mas de construir algo novo, algo verdadeiramente seu. A notícia do divórcio de Eduardo e Helena rapidamente se espalhou pelos círculos sociais de São Paulo. As revistas de sociedade especulavam sobre os motivos, algumas mencionando sua condição de saúde, outras focando no novo relacionamento de Helena com Guilherme Tavares. Eduardo, no entanto, estava ocupado demais com suas aulas de piano para se importar com os rumores. Em uma tarde de terça-feira, enquanto praticava a peça que apresentaria no recital, a campainha tocou. Para sua surpresa, Helena estava parada à sua porta, elegante como sempre em um conjunto Chanel, mas com algo diferente em seu semblante. "Você está tocando piano?" perguntou ela, entrando no apartamento sem esperar convite. "Desde quando?" "Algumas semanas", respondeu Eduardo, fechando a tampa do instrumento. "O que você quer, Helena?" Ela percorreu o ambiente com os olhos, notando as pequenas mudanças, as partituras organizadas sobre o piano, os porta-retratos com fotos deles removidos, a ausência de suas peças decorativas favoritas. "Vim buscar algumas coisas que deixei", disse ela, mas sua voz traía uma hesitação incomum. "E queria saber como você está." "Estou bem", respondeu ele, surpreendendo-se com a verdade contida nessas palavras. "Melhor do que estive em muito tempo, na verdade." Helena se aproximou do piano, seus dedos perfeitamente manicurados deslizando sobre as teclas. "Quem está te ensinando?" "Minha vizinha, Beatriz. Ela é professora no Conservatório Municipal." Um sorriso irônico se formou nos lábios de Helena. Uma professora de música do Municipal? Que diferente. O tom condescendente em sua voz, que antes talvez o tivesse afetado, agora apenas o entristecia. Como não percebera antes esse traço de superioridade que ela sempre carregava? "Ela é uma excelente professora", respondeu simplesmente, "e uma pessoa extraordinária." Nesse momento, como se convocada pela conversa, Beatriz apareceu na varanda com suas partituras. Ao ver Helena, hesitou, mas Eduardo fez sinal para que entrasse. "Desculpe, não sabia que tinha visita", disse Beatriz, seu jeito natural contrastando com a postura estudada de Helena. "Beatriz, esta é Helena, minha ex-esposa", apresentou Eduardo. "Helena, esta é Beatriz, minha professora de piano." O encontro das duas mulheres era como um estudo em contrastes. Helena em seu conjunto de grife e joias caras, Beatriz em uma saia midi florida e uma blusa branca simples. Mas havia uma dignidade na simplicidade de Beatriz que fazia as traduções caras de Helena parecerem quase vivas. "Então, é você quem está ajudando Eduardo com sua frase", comentou Helena, lendo cada palavra. "Música tem um poder transformador incrível", respondeu Beatriz com sinceridade. "Eduardo tem um talento natural para a expressão musical." Helena riu, um som que agora soava artificial aos ouvidos de Eduardo. "Eduardo, talento para a música?" Ele mal conseguia acompanhar o ritmo nas festas que frequentávamos. "Talvez porque aquele não fosse o ritmo dele", respondeu Beatriz suavemente, mas com firmeza. O silêncio que se seguiu foi carregado de significados não ditos. Helena pegou sua bolsa, subitamente desconfortável. "Bem, voltarei outro dia para pegar minhas coisas. Foi um prazer, Beatriz." Quando a porta se fechou atrás de Helena, Eduardo soltou um suspiro que não sabia que estava segurando.
Beatriz se aproximou do piano, abrindo a partitura que haviam estado praticando. Desculpe pela interrupção, disse ele. Não se desculpe, respondeu ela, sentando-se ao piano. Algumas pessoas precisam de aplausos constantes para se sentirem validadas. Outras encontram sua música interior e descobrem que isso é suficiente. Eduardo observou Beatriz começar a tocar suavemente, suas mãos movendo-se com graça natural sobre as teclas. Naquele momento, a diferença entre seu passado com Helena e seu presente com a música nunca esteve tão clara. Era como se estivesse emergindo de uma longa performance ensaiada para, finalmente, encontrar sua própria melodia. O Conservatório Municipal era um prédio histórico no centro de São Paulo, com suas paredes amareladas, guardando décadas de histórias musicais. Eduardo observava admirado, enquanto Beatriz o guiava pelos corredores, onde o som de diferentes instrumentos se misturava numa curiosa sinfonia. Aqui é onde faremos o recital, disse ela, abrindo as portas do pequeno auditório. Precisamos começar a praticar no piano de cauda. É diferente do seu piano vertical. O auditório, mesmo vazio, tinha uma atmosfera solene que fez Eduardo hesitar. O piano de cauda negro reluzia sob as luzes do palco como uma criatura majestosa e intimidadora. Não sei se estou pronto para isso, confessou ele, sentando-se na primeira fileira. Beatriz se aproximou, seus passos ecoando no piso de madeira. Sabe por que escolhi este lugar para suas práticas? Porque aqui você não pode se esconder. É você e a música, mais nada. As sessões de prática no conservatório se tornaram parte de sua rotina. 3 vezes por semana, Eduardo mergulhava em um mundo completamente diferente do ambiente corporativo ao qual estava acostumado. Aqui ninguém se importava com seu sobrenome ou com os casos que havia ganho. O que importava era a música. Durante um desses ensaios, enquanto Eduardo lutava com uma passagem particularmente desafiadora, Beatriz sentou-se ao seu lado no banco do piano. O perfume suave de jasmim dela era diferente dos aromas caros que Helena usava, mas igualmente envolvente. Feche os olhos, pediu ela. Agora me diga o que esta música significa para você. Eduardo obedeceu, sentindo o calor da presença dela ao seu lado. É sobre recomeço, respondeu após um momento. Sobre encontrar beleza nas coisas simples que antes eu não percebia. Então é isso que você precisa transmitir quando tocar, disse ela suavemente. Não pense nas notas como uma sequência a ser memorizada. Pense nelas como a história que você quer contar. Suas mãos se tocaram levemente sobre as teclas, e Eduardo sentiu um arrepio que nada tinha a ver com música. Quando abriu os olhos, encontrou o olhar de Beatriz fixo no seu. Uma mistura de ternura e algo mais que ele não conseguia definir. O momento foi interrompido por um grupo de alunos, entrando no auditório para a próxima aula. Beatriz se levantou rapidamente, um leve rubor tingindo suas bochechas. Acho que por hoje é suficiente, disse ela, organizando as partituras. Você está progredindo muito bem. Naquela noite, sozinho em seu apartamento, Eduardo não conseguia dormir. Suas mãos repetiam os movimentos das teclas no ar, mas sua mente estava focada em outro tipo de memória. O calor da perna de Beatriz contra a sua, o som suave de sua respiração, a forma como seus olhos brilhavam quando ele acertava uma sequência difícil. Pela primeira vez desde o início de sua doença, Eduardo percebeu que não pensava mais em suas limitações ou no que havia perdido. Em vez disso, encontrava-se ansioso pelo próximo ensaio, pela próxima chance de sentar ao lado dela no banco do piano, pela próxima oportunidade de mostrar seu progresso. A música estava mudando não apenas sua relação com o mundo, mas também sua forma de ver a si mesmo. E Beatriz, com sua gentileza e sabedoria despretensiosa, estava se tornando muito mais do que uma professora em sua vida. A notícia chegou através de Maria Clara. Helena e Guilherme haviam terminado seu relacionamento de forma escandalosa. Aparentemente, o empresário estava usando a visibilidade do relacionamento para alavancar seus próprios negócios, enquanto mantinha um relacionamento paralelo com uma modelo internacional. Ela está arrasada, comentou Maria Clara durante um café da manhã em seu apartamento. Ligou para mim ontem, chorando. Disse que cometeu o maior erro de sua vida.
Eduardo continuou dedilhando distraidamente a borda de sua xícara. E o que você disse a ela? A verdade, respondeu sua irmã com firmeza. Que às vezes precisamos perder tudo para descobrir o que realmente importa. Aliás, foi você quem me ensinou isso nos últimos meses. A conversa foi interrompida pela chegada de uma mensagem no celular de Eduardo. Era Beatriz, perguntando se ele gostaria de participar de um projeto especial no conservatório. Uma apresentação para crianças com doenças cardíacas. Seu rosto muda completamente quando você recebe mensagens dela, observou Maria Clara com um sorriso conhecedor. Não sei do que você está falando, respondeu Eduardo, mas não conseguiu conter um sorriso. Sabe sim, insistiu ela. E pela primeira vez desde que éramos crianças, vejo meu irmão verdadeiramente feliz. Não aquela felicidade de sucesso profissional ou status social, mas uma felicidade genuína. Eduardo refletiu sobre as palavras da irmã. Era verdade. A música havia aberto uma porta em sua vida que ele nem sabia que existia. E Beatriz era como uma luz que entrava por essa porta, iluminando partes de si mesmo que estiveram escondidas por tanto tempo. Naquela tarde, durante sua aula, Eduardo encontrou coragem para fazer o convite que vinha ensaiando há dias. Gostaria de jantar comigo amanhã? Não como aluno e professora, mas como Eduardo e Beatriz, completou ela, um sorriso suave brincando em seus lábios. Achei que nunca iria perguntar. O jantar foi em um pequeno restaurante italiano no Bexiga, longe dos lugares badalados que Eduardo costumava frequentar com Helena. Entre pratos de nhoque e conversas sobre música, vida e sonhos, as horas passaram como minutos. Sabe o que mais me encantou em você? Perguntou Beatriz enquanto dividiam uma sobremesa. A forma como você abraçou sua vulnerabilidade. Muitos dos meus alunos desistem ao primeiro obstáculo, mas você transformou suas limitações em possibilidades. Eduardo estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente os dedos dela. Você me ensinou mais do que música, Beatriz. Me ensinou a ouvir meu próprio coração em todos os sentidos. O momento foi interrompido pelo som de saltos se aproximando. Helena estava parada ao lado da mesa, sua expressão uma mistura de surpresa e algo que parecia arrependimento. Eduardo, disse ela, sua voz trêmula. Podemos conversar um minuto? Beatriz fez menção de se levantar, mas Eduardo segurou sua mão com mais firmeza. Qualquer coisa que você queira dizer, Helena, pode dizer na frente de Beatriz. Eu cometi um erro terrível, começou Helena, lágrimas brilhando em seus olhos. Percebi que o que tínhamos era verdadeiro, era especial. Guilherme, ele não significava nada. Por favor, podemos tentar novamente? Eduardo olhou para Helena, percebendo como ela parecia diferente agora. Não fisicamente, ela ainda era deslumbrante como sempre, mas seus olhos já não tinham o mesmo poder sobre ele. Não, Helena, respondeu ele suavemente. Não podemos, porque pela primeira vez na vida encontrei algo verdadeiramente especial, algo que não precisa de aplausos ou validação externa para existir. Seu olhar encontrou o de Beatriz, e naquele momento soube que havia encontrado não apenas uma nova paixão na música, mas um novo tipo de amor, um amor que não exigia perfeição, apenas verdade. O outono deu lugar ao inverno paulistano, e com ele veio uma nova fase na vida de Eduardo. O relacionamento com Beatriz florescia naturalmente, como uma melodia que sempre esteve ali, esperando para ser descoberta. As aulas de piano continuavam, agora mescladas com momentos de intimidade e cumplicidade que transcendiam a música. Você precisa relaxar mais os ombros, orientou Beatriz durante um ensaio particularmente intenso para o recital. Suas mãos pousaram suavemente nos ombros dele, e Eduardo sentiu o calor familiar de seu toque. A tensão atrapalha o fluxo da música. O recital beneficente estava se aproximando, e Eduardo dedicava cada momento livre à prática. Dr. Ricardo, em sua última consulta, não conseguiu esconder sua surpresa com os resultados dos exames. Seus índices cardíacos estão impressionantes, comentou o médico analisando os exames. A música realmente está fazendo milagres para a sua saúde. Não é só a música, doutor, respondeu Eduardo, pensando em Beatriz. As noites agora eram preenchidas com jantares simples na varanda, onde compartilhavam histórias e sonhos.
Beatriz falava sobre seus alunos no conservatório, sobre os projetos sociais que desenvolvia, e Eduardo se pegava admirando a paixão com que ela se dedicava a transformar vidas através da música. "Tenho uma surpresa para você", disse ela uma noite após o jantar. "Venha comigo ao conservatório amanhã. Tem algo que quero te mostrar." No dia seguinte, Beatriz o levou a uma sala diferente do conservatório. Dentro, um grupo de crianças com diferentes condições cardíacas participava de uma oficina musical. Seus rostos brilhavam de alegria enquanto criavam música com instrumentos adaptados às suas limitações. "Este é meu projeto especial", explicou Beatriz. "Musicoterapia para crianças com condições cardíacas." A música ajuda na recuperação, na autoestima, na vontade de viver. Eduardo observou as crianças, reconhecendo em seus olhos a mesma transformação que experimentara. A música não havia apenas mudado sua vida, havia lhe dado uma nova razão para viver. "Você poderia tocar para eles no recital", sugeriu Beatriz. "Sua história inspiraria muito essas crianças." Naquele momento, olhando para aquelas crianças e para a mulher extraordinária ao seu lado, Eduardo sentiu uma certeza que nunca experimentara antes, nem mesmo nos momentos mais importantes de sua carreira jurídica. Esta era sua nova missão. O dia do recital se aproximava e com ele crescia não apenas a expectativa, mas também a consciência de quanto sua vida havia mudado. Eduardo agora dividia seu tempo entre as práticas no conservatório, o projeto com as crianças e alguns casos jurídicos selecionados que conseguia administrar sem comprometer sua saúde. "Você transformou completamente o significado de sucesso para mim", confessou ele a Beatriz durante um ensaio. "Antes era sobre reconhecimento, status, aparências. Agora é sobre tocar o coração das pessoas." Beatriz sorriu, aquele sorriso que sempre iluminava toda a sala. "A verdadeira música vem do coração, Eduardo. E o seu coração, apesar de suas limitações físicas, nunca esteve tão forte." Na véspera do recital, durante um jantar na casa dela, Eduardo surpreendeu Beatriz com uma composição própria. Era uma peça simples, mas carregada de emoção que ele havia criado pensando em sua jornada de transformação. "É linda", disse ela emocionada. "Como se chama?" "Recomeço", respondeu ele. "Porque foi isso que você me deu, um recomeço." Naquela noite, sob o céu estrelado de São Paulo, Eduardo e Beatriz compartilharam seu primeiro beijo. Não foi um beijo apaixonado e impetuoso como nos filmes, mas suave e profundo como uma melodia bem executada, carregando promessas de um futuro conjunto. "Tenho algo para te contar", disse Beatriz depois de um momento. "Fui convidada para dar um workshop de musicoterapia em Barcelona por 3 meses. O coração de Eduardo falhou uma batida, mas não de preocupação. "Ah, isso é maravilhoso, Bia. Você merece esse reconhecimento." "Mas e nós?", perguntou ela, hesitante. Eduardo pegou suas mãos entre as suas. 3 meses não são nada comparados a uma vida inteira. Além disso, posso praticar piano enquanto você estiver fora. Quando voltar, quero te surpreender." O sorriso de Beatriz iluminou a noite. "Você já me surpreende todos os dias, Eduardo. Com sua força, sua dedicação, sua capacidade de se reinventar." Sentados ali sob as estrelas, com o som distante da cidade ao fundo, Eduardo percebeu que havia encontrado algo muito mais precioso que sucesso profissional ou status social. Havia encontrado harmonia, não apenas na música, mas em sua vida. "Sabe", disse ele, "acho que minha condição cardíaca foi o melhor presente que recebi. Me fez parar, escutar, descobrir uma nova forma de viver. E principalmente, me trouxe até você." Beatriz encostou a cabeça em seu ombro e juntos ficaram ali, compartilhando o silêncio confortável de quem encontrou seu lugar no mundo. O recital do dia seguinte seria apenas mais um capítulo em sua história conjunta, uma história que prometia ser tão rica e harmoniosa quanto a mais bela das sinfonias. O auditório do conservatório estava lotado. Eduardo espiou por entre as cortinas do palco, reconhecendo rostos familiares. Maria Clara, alguns colegas advogados, as crianças do projeto de musicoterapia e suas famílias. Na primeira fila, Beatriz ajeitava as partituras no piano de cauda. Dr. Ricardo,
também estava presente um sorriso orgulhoso no rosto. Nas últimas consultas, ele não se cansava de ressaltar como a música havia contribuído para a recuperação de Eduardo. O programa do recital o colocava como penúltima apresentação. Enquanto observava os outros músicos se apresentarem, Eduardo refletia sobre sua jornada. Um ano atrás, estava no auge de sua carreira jurídica, vivendo uma vida que parecia perfeita por fora, mas vazia por dentro. Quando chegou sua vez, Eduardo caminhou até o piano com uma confiança tranquila. Sentou-se ao instrumento e, antes de começar, olhou para a plateia. Esta apresentação é dedicada a todos que enfrentam desafios que parecem insuperáveis, disse ele ao microfone. E especialmente a uma pessoa que me ensinou que, às vezes, precisamos perder nossa música antiga para encontrar uma melodia mais verdadeira. Seus dedos tocaram as primeiras notas de Recomeço, sua composição original. A melodia suave encheu o auditório, contando sem palavras sua história de perda, descoberta e renascimento. Cada nota carregava um pedaço de sua jornada. O diagnóstico, o abandono, o encontro com Beatriz, o florescimento de um novo amor. Quando a última nota soou, houve um momento de silêncio absoluto antes dos aplausos começarem. Eduardo viu lágrimas nos olhos de várias pessoas, incluindo as crianças do projeto, que o olhavam com admiração. Após sua apresentação, enquanto recebia os cumprimentos, Eduardo notou uma figura familiar no fundo do auditório. Helena estava lá, discretamente observando. Seus olhares se cruzaram brevemente e ela assentiu em um gesto silencioso de reconhecimento antes de partir. 6 meses após o recital, Eduardo e Beatriz caminhavam pelo Parque Ibirapuera em uma tarde de domingo. O projeto de musicoterapia havia se expandido, atendendo agora dezenas de crianças com diferentes condições cardíacas. Eduardo dividia seu tempo entre alguns casos jurídicos selecionados e o trabalho voluntário no conservatório. Barcelona me ofereceu um cargo permanente, comentou Beatriz, parando próxima ao lago. O coração de Eduardo acelerou levemente, mas de uma forma diferente da que costumava sentir durante suas crises. E o que você decidiu? Decidi que minha música está aqui, respondeu ela, apertando sua mão. Com você, com nossas crianças do projeto, com nossa vida em São Paulo. Eduardo a puxou para perto, pensando em como sua vida havia mudado completamente em 1 ano. Seu coração, que antes parecia uma limitação, agora batia mais forte do que nunca, embalado por uma melodia de amor verdadeiro. Sabe, disse ele, aprendi que às vezes precisamos perder o ritmo para encontrar a harmonia perfeita. Beatriz sorriu, aquele sorriso que iluminava seus dias desde a primeira aula de piano. E eu aprendi que algumas das mais belas sinfonias começam com uma única nota. Naquela tarde, enquanto o sol se punha sobre São Paulo, Eduardo e Beatriz compartilharam mais do que um momento. Compartilharam a certeza de que haviam encontrado sua música perfeita um no outro. E assim, a história do advogado que perdeu seu ritmo antigo para encontrar uma melodia mais verdadeira chegava a um final harmonioso, provando que às vezes as maiores bênçãos vêm disfarçadas de desafios e que o amor, como a música, tem o poder de curar e transformar vidas.